Senhoras e senhores, espectadores, autoridades participantes dessa solenidade, boa tarde. Dentro de instantes terá início a sessão solene de posse da nova administração do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Devido à pandemia de coronavírus e às medidas de quarentena impostas por força maior, esta sessão de posse será realizada à distância com o uso de um aplicativo que permite o encontro e interação virtuais entre os participantes. Os empossandos e a Igreja Corte deste Tribunal de Justiça acompanharão e participarão da solenidade utilizando-se de meio eletrônico. Agradecemos desde já a todos que acompanham essa solenidade pelo canal oficial do TJ no YouTube. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional. Conduzirá esta solenidade de posse o excelentíssimo senhor desembargador Romão de Oliveira, presidente do TJDFT, a quem convidamos a fazer uso da palavra. A todas e a todos, muito boa tarde.
é sempre sob a proteção de Deus que aqui estamos reunidos. Senhoras e senhores, autoridades que nos assistem, boa tarde. Diante desta egrégia Corte de Justiça, que acompanha esta solenidade por meio virtual, declaro aberta a sessão solene destinada à posse dos excelentíssimos senhores desembargadores Romeu Gonzaga Neiva, Ana Maria Duarte Amarante Brito, Sandra de Santos Mendes de Farias Melo e Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, nos cargos de presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e corregedor da Justiça do Distrito Federal, respectivamente. Convido o desembargador Romeu Gonzaga Neiva, presidente eleito desta Corte, a prestar o seu compromisso legal e assinar o termo de posse. Prometo bem e fielmente desempenhar os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República, as leis e as decisões da Justiça. Assinado o termo de posse, declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios o desembargador Romeu Gonzaga Neiva, a quem parabenizo e tenho a honra de passar a presidência dos trabalhos após a Secretaria-Geral, através do senhor secretário, Dr. Celso de Oliveira e Souza Neto, proceder à leitura do termo de posse. Leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor desembargador Romeu Gonzaga Neiva, no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2020, em Brasília, capital da República Federativa do Brasil, em sessão telepresencial do Tribunal Pleno, toma posse o excelentíssimo senhor desembargador Romeu Gonzaga Neiva, no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para o biênio 2020-2022. Eleito seguindo-se o disposto no regimento interno deste tribunal e artigo 102 da LOMAN, conforme em ata da primeira sessão extraordinária do Tribunal Pleno, realizada em 14 de fevereiro de 2020, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do dia 17 de abril de 2020, prestando o compromisso de bem e fielmente desempenhar os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, as leis e as decisões da Justiça. Prestado por esta forma o compromisso legal, determinou o excelentíssimo senhor desembargador-presidente a lavratura deste termo, que vai subscrito pelo senhor secretário-geral da Secretaria deste Tribunal e devidamente assinado pelo empossado. Brasília, em 22 de abril de 2020. Dando prosseguimento à leitura de posse, convido a desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, primeira vice-presidente eleita, a prestar seu compromisso e assinar o termo de posse pelo Sistema Eletrônico de Informações.
Prometo, bem fielmente, desempenhar os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República, as leis e as decisões da Justiça. Assinado o termo de posse, declaro empossada no cargo de primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, a quem honrosamente parabenizo. Convido a desembargadora Sandra de Santos Mendes de Farias Melo, segunda vice-presidente eleita dessa Corte, a prestar seu compromisso e assinar o termo de posse pelo Sistema Integrado, o SEI. Prometo bem e fielmente desempenhar os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República, as leis e as decisões da Justiça. Assinado o termo de posse, declaro empossada no cargo de segunda vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a desembargadora Sandra de Santos Mendes de Farias Melo, a quem tenho a honra de parabenizar. Convido a desembargadora Carmelita Indiana Americano do Brasil Dias, corregedora eleita desta Corte, a prestar seu compromisso e assinar o termo de posse pelo SEI. Prometo, bem e fielmente, desempenhar os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, as leis e as decisões judiciais. Assinado o termo de posse, declaro empossada no cargo de corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a desembargadora Carmelita Indiana Americano do Brasil Dias, a quem cumprimento e parabenizo. Neste momento, o senhor secretário-geral desse tribunal, doutor Celso de Oliveira e Souza Neto, procederá à leitura do termo de posse. Leitura do termo de posse. Termo de posse dos excelentíssimos senhores desembargadores nos cargos de primeiro e segundo vice-presidentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2020, em Brasília, capital da República Federativa do Brasil, em sessão telepresencial do Tribunal Pleno, tomaram posse os excelentíssimos senhores desembargadores Ana Maria Duarte Amarante Brito, Sandra de Santos Mendes de Farias Melo e Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, nos cargos de primeiro e segundo vice-presidentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, respectivamente, para o biênio 2020-2022. Eleitos, seguindo-se o disposto no regimento interno deste tribunal, e artigo 102 da LOMAN, conforme ata da primeira sessão extraordinária do Tribunal Pleno, realizada em 14 de fevereiro de 2020, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do dia 17 de abril de 2020, prestando o compromisso de bem e fielmente desempenhar os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, as leis e as decisões da Justiça. Prestado por esta forma o compromisso legal, determinou o excelentíssimo senhor desembargador-presidente a lavratura deste termo, que vai subscrito pelo senhor secretário-geral da Secretaria deste Tribunal e devidamente assinado via Sistema Eletrônico de Informações SEI pelos empossados. Brasília, em 22 de abril de 2020. Ouviremos agora o pronunciamento de Sua Excelência, o senhor desembargador Romeu Gonzaga Neiva, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Inicio essa manifestação dirigindo meus cumprimentos ao desembargador Romão Cícero Oliveira, até então nosso presidente, bem assim a todos os demais componentes da Corte, e, através de suas pessoas, saúdo todas as diretorias e integrantes
das demais cortes de justiça nas várias instâncias. Cumprimento também a doutora Fabiana Costa Oliveira Barreto, digníssima Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal, na pessoa de quem cumprimento a todos os senhores membros do Ministério Público. E, por igual, cumprimento ao doutor Délio Lins e Silva, presidente da OAB-DF, estendendo a saudação aos senhores advogados. Senhores servidores da Corte, senhoras e senhores que acompanham a solenidade. Nesta tarde, deveríamos, por tradição, estarmos reunidos no salão plenário. Mas, parafraseando o ministro Marco Aurélio Mello, vivemos tempos extremos. O inesperado nos obriga ao diferente. Assim é que, ao fito de preservarmos a rigidez, impedindo eventual contaminação pela pandemia que se abate sobre nós, a Covid-19, deu-se preferência pela forma da telepresença na composição do Tribunal Pleno, como impõe a norma regimental. O que não é de todo mal. Permite que o nosso tribunal demonstre a eficácia de valer-se das ferramentas eletrônicas para a comunicação, revelando o trabalho e a competência de seus administradores no acompanhado progresso. Afinal, estamos no limiar de uma nova era da forma de comunicarmos, ou seja, dando os primeiros passos no século XXI. De fato, há que se agradecer às gestões passadas da Corte pelos avanços tecnológicos responsáveis por manter a prestação jurisdicional e garantir que o judiciário cumpra o seu papel na sociedade do Distrito Federal. Os gestores do Tribunal de Justiça têm enfrentado desafios nos últimos tempos. Antes da pandemia, com a restrição do orçamento, foi necessário otimizar recursos em todos os níveis institucionais. Ainda assim, a Corte Distrital manteve a excelência em suas atividades, reconhecida nacionalmente com a recepção do selo diamante do Conselho Nacional de Justiça. Neste contexto, daremos continuidade às ações de qualidade e celeridade da prestação jurisdicional e aos projetos que visem aperfeiçoar as atividades externas e internas da Casa, voltadas ao cidadão e ao público interno. Assim seguiremos no caminho bem trilhado por nossos antecessores, garantindo a utilização correta, responsável e eficaz do orçamento disponível, resguardada por inequívoca transparência, como requer a gestão pública. Conferiremos especial atenção aos processos de trabalho e à gestão e valorização dos recursos humanos, que devem estar adaptados à nova realidade tecnológica rapidamente disseminada no tribunal. E estabeleceremos o novo plano estratégico do TJDF-T de 2021 a 2026, em consonância ainda com a Estratégia Nacional do Poder Judiciário, que será definida pelo Conselho Nacional de Justiça. Senhoras e senhores, continuar construindo o caminho de excelência até então trilhado é o principal objetivo da gestão 2020-2022. Com persistência, removedora de qualquer obstáculo, transparência e abertura ao diálogo, criar oportunidades para o desenvolvimento da instituição. Destaco que, pela primeira vez na história do Tribunal, 3 desembargadoras ocuparão a administração superior, admiráveis pela retidão, pelo comprometimento e pela competência com que sempre exerceram a magistratura e os cargos administrativos anteriores, com certeza conferirão equilíbrio e sabedoria às nossas decisões, com a característica sagaz do gênero feminino. Por último, e antes de finalizar, permito-me fazer um agradecimento especial à minha família, personificada na minha mulher, a Sandra, companheira por quase 5 décadas, cujo apoio e carinho incondicionais sempre me permitiram trilhar com segurança qualquer caminho. Desde os bancos da faculdade,
passando pelo Ministério Público, onde juntos sempre mantivemos postura altiva e profissional no desempenho das funções. E creio, não será diferente agora. Que Deus nos ilumine. Muito obrigado. Antes de declarar encerrada a sessão solene, quero agradecer a todos que, com esforço, sabemos, acompanharam essa transmissão, emprestando prestígio e maior confiança nos trabalhos ora encetados. Então, com um agradecimento especial a todos, declaro encerrada a sessão de posse da nova administração no Tribunal de Justiça. Finalizada a sessão solene de posse e sua transmissão pelo canal oficial do TJDFT no YouTube, informamos que os demais embargadores poderão parabenizar os empossados por meio do aplicativo Zoom. Aqueles que assim desejarem, favor permanecerem conectados. Agradecemos a todos que participaram dessa solenidade de posse. Fazemos votos de uma excelente gestão às autoridades empossadas. Tenham uma boa noite.